Pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Benedita. Eu estou enviando para vocês mais uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade aqui refere-se aos diferentes significados da fração. Vocês vêm assistindo aula essa semana toda. A videoaula está falando sempre de frações. Lá eles já viram a fração como parte todo. Lá vocês já viram ela como quociente, como probabilidade, como porcentagem, né, como razão. E então eu já estou mandando aqui umas atividades para vocês fazerem. Segue junto aqui a explicação que vocês devem colar no caderno ou copiar no caderno, tudo depende de vocês, tá? Como vocês preferirem fazer. E aqui eu vou dar uma pequena explicação para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falam comigo depois. Então, aqui, ó, a fração, quando ela representa a parte toda, aqui eu tenho um exemplo, tá? Paguei 5 das 12 prestações do meu carro. Então eu tenho um carnê contendo 12 prestações. Se eu já paguei 5 prestações, eu já paguei essa prestação, esta e esta. Então, eu paguei 5 das 12. Então, eu vou representar na forma fracionária 5 de 12. Num outro caso, por exemplo, eu tenho um outro exemplo. Em um cubo de 6 faces, 3 já foram pintados. Isso daqui é a representação de um cubo, só que ele está planificado. Eu desenhei a figura de um cubo, que depois a gente pode fechar e transformar num cubo como esse aqui de baixo, tá bom? Então, se eu já pintei 3 já foram pintadas, vamos dizer que eu já pintei essa e essa. Então, aí, quanto que eu já pintei? Eu pintei 3 do total de 6, tá bom? Eu vou deixar representado assim? Pode, mas o correto é você simplificar. Quando eu simplifico? Quando eu divido o numerador e denominador pelo mesmo valor. Nesse caso, eu posso dividir numerador por 3, dividir denominador também por 3. Então, 3 por 3 deu 1. 6 por 3 deu 2. Então, na verdade, eu pintei quanto? Eu pintei a metade do nosso cubo, tá bom? Agora, um outro caso. Quando que a fração é considerada quociente apenas? Ela é considerada quociente quando eu tenho alguma coisa e quero simplesmente dividir por um outro tanto, tá bom? No caso aqui tem um exemplo. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 4 amigos. Então tá lá, ela pega os 12 bombons e vai dividir por seus quantos amigos? 4 amigos. Então, ela simplesmente aqui, a fração vai significar o quociente. O que significa quociente? Significa uma divisão apenas. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando ela pega e divide 12 por 4, ela vai obter 3 como resposta, tá? Então, isso é quando ela significa quociente, tá bom? Agora, em probabilidade. Bom, você viu que o professor lá colocou diversos exemplos lá de probabilidade, né? Então, quando eu estou falando de probabilidade, a fração, nesse caso, ela vai representar o total de possibilidades e a ocorrência de um evento. Então, no caso aqui, por exemplo, ao jogar um dado, quais são as possibilidades da primeira jogada obter a face voltada para cima com o número 2? Bom, então se a gente pensar num cubinho desses, num dado desse, nós temos quantas faces? 6 faces. Cada face, ela é numerada com um único número. Então, quantos números 2 eu tenho aqui no nosso cubo desenhado? Apenas uma face com o número 2, certo? Então, ela vai ser uma no total de quantas possibilidades? Quantas possibilidades que eu tenho ao todo? Não são 6 faces? Então, eu tenho 6 faces. Então, é 1 no total de 6, tá bom? Então, é aí quando ela representa probabilidade.
Agora, uma coisa importante. Sempre que vocês trabalharem com probabilidade, vocês transformam 1 em 6, vocês vão ter que transformar isso aqui em porcentagem. E como que você transforma isso em porcentagem? Divide o 1 por 6 e o resultado você vai multiplicar por quanto? O resultado você multiplica por 100. E aí você vai ter a resposta. Quanto vai ser 1/6? Então, eu pego 1, vou dividir por 6. Então, vamos fazer essa divisão? 1 dividido por 6. 1 dá para dividir por 6? Não. Então, é o 0, tá? Eu vou acrescentar um 0 para colocar a primeira casa decimal. 10 dá para dividir por 6? Sim, 10 dá para dividir por 6. Mas quantas vezes vai caber? Apenas uma vez. Uma vez 6, 6. Vai me sobrar 4. Ah, não dá para continuar dividindo. Dá sim. Eu posso colocar mais um 0 aqui e vou para a segunda casa decimal. 40. Quantas vezes vai caber o 6? Ah, 40. Vou lá na tabuada do 6. 6 vezes 6, 36. Então, 6 vezes 6, 36. Coloco aqui, né? Então, 40, tirei 36, sobrou 4 de novo. Posso continuar dividindo? Pode, mas não há necessidade, tá bom? Porque aqui, ó, se eu coloco 0 aqui, vai continuar repetindo o 6 aqui, ó. Então, ele vai ser 6, 6, ele é uma dízima periódica. Então, esse 0,16 que vocês obtiveram, multiplica por 100. Então, você vai ter quantos? 16 vai ser 16 por 100, tá bom? Então, tá aí. Agora, vamos ver mais algumas possibilidades aqui. Quando que ele é um operador multiplicativo? Então, aqui temos lá um exemplo, que é o Antônio adora sorvete, principalmente o de flocos. Como é muito guloso, em um só dia ele comeu 5/6 dos 1.000 mililitros do sorvete, tá? Então, calcule a quantidade de sorvete que o Antônio tomou, tá? Então, ele tem lá uma caixa de sorvete, né? Um pote de sorvete, né? Então, aqui é o sorvete. Aí, o que acontece? Ele tomou quanto? Ele tomou uma parte dele, né? Tomou esse pedaço aqui, ó. Essa quantidade aqui. Essa quantidade representa quanto? 5/6. É quase que o total de sorvete. Ele é bem guloso mesmo, né? E esse pote todo representa 1.000 mililitros. Tá? Então, quanto que ele tomou de sorvete? Então, nós vamos fazer uma continha bem simples. Vou pegar 5/6. Vou multiplicar por 1.000, porque são 1.000 mililitros. E a resposta. Ah, mas como que eu multiplico uma fração por um número inteiro? Opa, lembre-se que todo número ele é divisível por 1. Então, você pode transformar ele numa fração com denominador 1 e basta fazer a multiplicação. 5 vezes 1.000, 5.000. 6 vezes 1, 6. E aí, nós vamos dividir os 5.000, vai dividir por 6, cujo resultado, ele vai dar um número decimal, né? Ele vai dar um número aproximado, vai dar 833,3 mililitros. Ele vai dar quase que o pote todo, né? Ó, se o pote todo é 1.000, ele tomou 833, isso quer dizer que ele tomou quase tudo mesmo, né? Então, essa é a quantidade que ele tomou. No caso da fração como razão, a fração como razão representa a relação entre duas grandezas, tá bom? E então, temos um exemplo aqui. Em uma sala de aula, temos 12 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o total de alunos e o número de meninos. Bom, então nós temos que pensar assim, bom, o total de alunos que nós temos são 26. Ele quer o quê? Ele quer saber a relação entre os meninos e o total de alunos. Então, quantos meninos eu tenho? Tenho 14. Tem 14 meninos, num total de quantos alunos? 26. Então, aqui está escrito a razão. Só que
nós podemos simplificar esse número aqui também, porque ele dá para fazer uma simplificação, tá? Por qual número eu posso simplificar? Então, eu posso simplificar o 14, eu posso simplificar ele por 2. O 26, eu posso simplificar por 2 também, porque eu tenho que simplificar pelo mesmo número, o numerador e o denominador, certo? Então, 14 dividido por 2, nós tivemos aqui quanto? 7. 26 dividido por 2, nós tivemos quanto? 13. Então, qual é a razão da quantidade de alunos? A razão da quantidade de alunos é de meninos, né? De meninos para o total de alunos. A razão é de 7 para 2, é para 13. Ou vocês podem escrever assim também, ó. 7 para 13. Ou vocês podem representar isso na forma percentual. Como? Dividindo 7 por 13 e vocês vão obter alguma coisa aproximadamente de 53%. Tá? Então, 53% é mais que a metade ou menos que a metade? Mais que a metade, né? Porque 50% é a metade. E realmente, ó, as meninas são 12, os meninos são 14, é mais que a metade. Tá bom? Então, eu coloquei também uma observação que toda fração pode ser escrita também na forma de porcentagem. E vocês dão uma olhadinha na explicação da aula passada, tá bom? Bom, pessoal, a gravação pode não ter ficado tão boa e com um pouco de sombra e tal, mas aqui são os recursos que eu tenho, tá bom? Mas é isso, tá bom? Um beijo para vocês, façam todas as atividades e eu pedi lá para vocês me mandarem por e-mail. Se por acaso você não tiver e-mail, procura fazer um e-mail para vocês. Aí vocês fotografam e já manda para o e-mail, tá bom? Um beijo para todos vocês.